Meu nome é Jaime Sandel e hoje, atendendo a uma sugestão de um inscrito no canal, eu vou falar sobre as minhas maiores lesões ao longo da minha carreira de lutador de karatê e como foram as recuperações. Lembrar das lesões que eu tive sempre traz um pouco de desconforto, porque foram situações muito ruins e que eu tive que superar. Acho que todo atleta passa por isso, se lesiona e depois tem que superar essa lesão, mas no final de tudo, quando a gente consegue passar por essa lesão, fica um sentimento positivo. Antes de mais nada, eu queria diferenciar o que é machucado de lesão. Na minha visão, dentro do meu modo de ver, o machucado é aquela coisa que dói e que você não te impede de continuar treinando. Então, por exemplo, eu chuto um companheiro de treino ou dou um chute na competição, meu pé pega no cotovelo, incha um pouco, mas não quebra, não desloca, nada. Então fica aquela coisa roxa ali, aquele inchaço, dói pra caramba, tem que botar gelo, mas você consegue entrar na rodada seguinte e lutar. E na semana seguinte da competição você já está treinando normalmente. Então isso é um machucado. Outro exemplo é um corte no olho, corte na boca, sangue, nariz que sangra. Esses são machucados. Isso acontece com muita frequência. Na competição sempre acontece. Machucado é praticamente impossível não ter numa competição. Sempre. E em treinos mais intensos também é muito comum machucar. É um soco que pega um pouco mais forte, é como eu falei, um cotovelo que sobra. É um soco do adversário que pega na costela e dói, você fica com aquela mancha roxa ali te acompanhando uma semana, mas não te impede de continuar treinando. Isso é muito comum. Aí repara o detalhe, não te impede de continuar treinando. Isso tá? Eu quando me machuco, acho que todos os atletas são assim. Quando se machuca, continua treinando normalmente porque aquilo ali não oferece risco. Aí tem agora, eu vou falar da lesão, tem a diferença, né? Agora é a lesão. O que é a lesão no meu modo de ver, no meu modo de enxergar? É quando acontece alguma coisa com você que te impede de continuar. Por exemplo, se você entrar numa competição, vai te impedir de continuar competindo, ou você vai continuar competindo e vai se arriscar a agravar muito essa lesão. É uma decisão difícil de tomar. Eu já tive que tomar essa decisão. Vou falar um pouco mais à frente. É muito difícil, porque você sabe do risco que você está correndo. E que geralmente você tem que parar de treinar depois, para se recuperar. Isso seria a minha definição de uma lesão. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu tive várias lesões, eu vou falar um pouquinho sobre cada uma. Mas quando eu quebrei o dedo no campeonato mundial, eu já falei disso várias vezes, na luta contra o belga, na disputa do bronze, Brasil e Bélgica, o árbitro era até o Sensei Naka, e eu quebrei o dedo. Ali não foi um machucado, ali foi uma lesão. O ideal era eu ter parado de lutar. Eu continuei porque eu não queria prejudicar a minha equipe. Se eu fosse individual, eu teria parado. Até porque não faria sentido eu continuar lutando, já que a luta seguinte eu não poderia fazer de jeito nenhum. Mas como era na equipe, eu fiz esse esforço de continuar lutando para tentar não perder por Dr. Stop. Então eu ainda tentei levar a luta até o fim, quase que eu consegui ganhar, estava 1-1, mas a gente cruzou um golpe. E um bandeira deu para mim, 2 deram para ele, o Sensei Naka optou por dar o vasalho para ele. Tudo bem, eu continuei lutando por causa da equipe, mas eu sabia que era uma lesão. Eu fiquei parado, eu fiquei sem treinar, mais ou menos 2 meses. Depois voltei a treinar com uma luva de boxe, eu usava luva de boxe para poder fazer frente a frente, porque ninguém podia nem sonhar em encostar no meu dedo. Senti dor durante meses sentindo dor. E quando eu voltei a competir no ano seguinte, porque nesse ano 2017 eu perdi o Campeonato Brasileiro Tradicional e o Mundial Tradicional, que eram ainda 2 competições que estavam na minha agenda para fazer. Só que eram logo depois do Mundial da JKA. E eu não pude fazer nenhuma das 2, eu pude participar, então o ano de 2017 acabou para mim ali. Em 2018, quando eu competi, pegou não me lembro nem o que foi, se eu soquei, se eu tomei, não sei, foi no bolo ali, pegou no meu dedo inchou pra caramba. Quer dizer, foi uma lesão que me perseguiu aí, eu fiquei mais de um ano lembrando
dessa lesão. Até hoje eu não dobro direito o dedo, ó. O dedo não dobra 100%, não é igual ao do outro lado, ó. Eu não consigo. Então essa foi uma das lesões. A pior de todas, eu também já falei dela, foi o meu ombro. Foi uma lesão que eu tive jogando futebol. Com 18 anos, meu ombro saiu do lugar. E lesão de articulação, na minha opinião, é a pior que tem. É pior do que quebrar osso. Quebrar osso, como eu quebrei o dedo, é menos pior. Lesão muscular é menos pior. Agora, articulação é fogo, porque depois a tendência é que a lesão fique se repetindo para da tua vida. A tua articulação fica instável. Pelo menos aconteceu com o meu ombro. E eu já vi acontecer com vários colegas meus, atletas, em relação ao joelho. Muito comum, o joelho sai uma vez, depois ele fica o resto da vida com aquela instabilidade. Lógico, gente, existem vários tratamentos, eu nem vou falar disso aqui porque não é a minha especialidade. Eu só estou falando da minha experiência. Então o meu ombro me perseguiu durante 15 anos, até que eu achei um excelente cirurgião, operei e fiz uma excelente recuperação com fisioterapia. O melhor fisioterapeuta do Brasil, José Vicente Martins, tratou de mim. Isso eu também já falei sobre isso. Aí teve uma lesão na perna que eu tive seríssima, que foi quando eu estava me preparando para fazer o meu exame de quinto dan. Era o Sensei Ueki, o presidente da JKA do Japão, da sede, veio para o Brasil pela primeira vez e eu fiz exame com ele. A minha banca era o Sensei Ueki, Sensei Inoue, que é o chefe do Karatê em toda a Panamérica, e o Sensei Matida, era a minha banca. Então eu estava nervosíssimo, treinei pra caramba nos dias que antecederam o exame, fiquei decorando a sequência, e tinha muito magueri. E eu ficava até no quarto do hotel fazendo a sequência, os magueris e tal, com kime, com vontade, e eu tive uma lesão no meu músculo posterior da coxa, que eu nem consegui lutar nesse brasileiro. Também eu fui lutar só na equipe, para não desfalcar a equipe do Rio de Janeiro, e no primeiro golpe eu já percebi que eu não conseguia nem avançar. A minha perna não respondia. Aí o individual eu fiquei fora. Eu fiquei mais de 1 ano e meio lutando contra essa lesão também. Eu ia treinar, eu ia competir e evitava dar magueri com a perna esquerda. E sentia aquela dorzinha constante toda vez que eu me alongava. Enfim, lesões, eu tive, não vou ficar falando aqui, senão o vídeo vai ficar chato pra caramba, mas eu tive um monte de lesão e a recuperação sempre é complicada, complexa, e você fica lembrando daquela lesão durante meses ou até anos. Mas a lesão, ela traz muito medo. Medo se você vai conseguir se recuperar 100%. Existem lesões, eu já vi casos de atletas que nunca mais se recuperaram. Eles nunca mais foram os mesmos. Porque aquela lesão, ela nunca conseguiu ser 100% resolvida. Então fica um medo. Cada vez que a gente tem uma lesão mais séria, quebra o olho, quebra o dedo, quebra a costela, o ombro sai do lugar. Cada vez que tem uma coisa séria assim, o dedo do pé sai do lugar, como aconteceu com o meu, a gente fica com medo. Insegurança. Será que eu vou conseguir me recuperar? E outra coisa também que traz, isso é mais específico para o atleta, é um pouco de quase desespero. Porque a gente quer treinar, porque a gente sempre tem um objetivo. Tem um campeonato não sei quando, aí ano que vem tem não sei o que, eu tenho a seletiva não sei das quantas. E a lesão, ela interrompe o processo de treinamento e preparação física. E isso causa desespero no atleta. Porque cada dia que você está parado, você sabe que os seus adversários estão treinando e evoluindo. Então, o sentimento que fica, às vezes nem é verdade, mas o estado psicológico que a gente entra é que a gente estagnou, e os nossos adversários estão subindo. E aí a gente começa a andar para baixo, começa a se afastar deles, porque começa a perder forma física, cardiorrespiratório, começa a ficar tecnicamente para trás. Às vezes nem é isso. Às vezes dá para recuperar rápido, mas a gente fica com esse sentimento de caramba, meus adversários estão subindo e eu estou estagnado ou descendo. Então aquilo gera uma angústia muito grande. A vontade de voltar logo ao treino, às vezes faz com que a gente pule etapas e, às vezes até piore, agrave as lesões. Então tem que tomar muito cuidado com isso. Tem que ter paciência, segurar a ansiedade. O que eu fazia particularmente toda vez? Eu voltava rapidamente a treinar, vou botar aqui aspas, usando o que não estava lesionado. Por exemplo, estava com o ombro machucado, lesionado. Então, uma tipóia no ombro, gelo, nem pensar em socar, mas eu pegava e começava a subir as escadas do meu prédio. 22 andares, subia e descia várias vezes.
Então eu estava como protegido, mas eu mantinha o condicionamento cardiorrespiratório, musculatura das pernas, tudo isso. A lesão era na perna, então eu cuidava da perna, como foi a do posterior de coxa que eu falei. Então eu ficava aqui parado, primeiro em pé, treinando soco, maquiwara, saco de pancada, peso, então a parte de cima estava mantida. Eu fazia isso. Isso diminuía muito a minha ansiedade, porque eu sentia que eu continuava evoluindo. Não do jeito que eu queria, mas eu continuava evoluindo. Então é isso. Eu quero agradecer aqui aos comentários de vocês. E vários comentários têm vindo com dicas. Pô, fala sobre esse assunto, fala sobre aquele. Eu tento atender a todos, mas não tenho tempo para isso. Mas eu gosto muito que vocês me deem dica de vídeo, para me dar ideia do que fazer, porque é legal também perceber o que vocês que assistem gostariam de ver, os temas que vocês gostariam que eu abordasse aqui. Bom, então é isso. Eu quero agradecer aqui a sugestão do tema. Eu gosto muito quando eu vejo nos comentários alguma sugestão de algum tema para eu abordar aqui, porque para mim é muito importante saber o que vocês gostariam de ver. Vocês gostariam que eu abordasse aqui. Então é muito bom para mim isso, esses comentários, eu gosto muito. Muito obrigado e ficou aqui a minha experiência. E o que eu, na minha experiência de praticante e atleta de karatê, enxergo como machucado e lesão e as diferenças entre elas.